Oi gente, tudo bem? Quando alguém faz algo que a gente não gosta, imediatamente a nossa mente se enche de julgamentos e interpretações sobre aquela situação. E quando a gente vai lá conversar com essa pessoa para tentar resolver o que aconteceu e você não gostou, a gente já vai cheio, de julgamentos e interpretações, e em vez de resolver a situação, geralmente a gente piora. Então, pensando em melhorar o relacionamento entre as pessoas, um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, ele criou 4 passos da comunicação não violenta, que são observação, sentimento, necessidade e pedido. Agora eu vou coçar minha orelha um pouquinho. Então a gente vai começar pela observação. Então, quando alguém faz algo que a gente não gosta, quando a gente for conversar com essa pessoa, a gente tem que iniciar uma conversa dizendo o que de fato aconteceu e não impondo os nossos julgamentos. Então, qual é a diferença entre o fato e o julgamento? O fato é tudo aquilo que de fato aconteceu. Se eu pudesse pegar uma câmera e filmar o que aconteceu, eu poderia ver o que realmente aconteceu naquela situação. Isso seria o fato. E o julgamento é tudo aquilo que eu interpreto daquela situação. Então, por exemplo, vamos supor que você combinou com seu marido de visitar a sua mãe 7 horas da noite daquele dia. E o seu marido chegou por volta de 7h30. Se você for começar uma conversa com julgamento, provavelmente, a hora que o seu marido abrir a porta, você já vai despejar uma imensidão de julgamento. Por exemplo, que você não gosta da minha mãe mesmo, você não se importa com a minha família, você não se importa comigo, Que é o que geralmente a gente fala. Você não dá a oportunidade para que o outro se explique também, Quando você já inicia uma conversa com julgamento. Então, como seria essa mesma situação expondo os fatos? Quando seu marido chegar, você abriria a porta e falaria: olha, a gente combinou de ir na minha mãe 7 horas, já são 7h30. Por que você não chegou a tempo? O que aconteceu? Você tá vendo? Nesse caso, você não vai estar impondo nenhum julgamento e você vai estar mostrando os fatos. Realmente, vocês combinaram 7 horas e ele chegou 7h30 e você vai dar a oportunidade dessa outra pessoa se explicar. De repente, pode ter acontecido alguma coisa, algum acidente no trânsito, pode ter furado um pneu, pode ter acontecido inúmeras situações para que o seu marido chegasse atrasado. Então, essa é uma maneira muito melhor de resolver, a situação. Então, o próximo passo da CNV é o sentimento. Então, assim, quando alguém faz algo que a gente não gosta, a gente precisa identificar os sentimentos que a gente está sentindo diante daquela situação. Por exemplo, raiva, tristeza, humilhação. E depois que você já identificou esses sentimentos, você precisa se responsabilizar pelo que você está sentindo ao invés de jogar a culpa nos outros. Por exemplo, você chega em casa depois de um dia muito cansativo e a louça está na pia. E o seu marido chegou antes e ele está sentadinho no sofá assistindo TV. A hora que você vê aquela pia cheia de louça e seu marido assistindo TV, normalmente o que a mulher faz? Ela surta e vai brigar com o marido, dizendo que se ela tá estressada, se ela tá chata, é por culpa dele, que não ajuda em casa, que deixa tudo nas costas dela. Só que assim, na verdade, ela não tá estressada só pelo fato da louça tá ali na pia. E sim, ela tá estressada porque uma necessidade dela não está sendo atendida. Ela tem uma necessidade de limpeza e organização. Então, quando essa necessidade não é atendida, a gente tende a julgar, a botar a culpa no outro porque esse outro não está atendendo a minha necessidade. Mas a gente tem que pensar que talvez o outro não tenha a mesma necessidade minha. Inclusive, se eu não fosse uma pessoa que tivesse a necessidade de organização, eu poderia chegar em casa e não iria me importar da louça tá suja, por exemplo, porque essa não é a minha necessidade. E pode ser que não seja a necessidade do outro, Nós somos seres humanos diferentes, então cada um tem uma necessidade diferente e a gente precisa compreender isso, Outra coisa que é muito importante a gente observar também é que
a causa dos nossos sentimentos é diferente dos estímulos dos sentimentos. A causa dos sentimentos, né, sentimentos de raiva, de tristeza, de humilhação que a gente sente, é causada por uma necessidade minha que não foi atendida. Já o estímulo dos sentimentos é um fator externo. Eu vou explicar melhor com um exemplo. Eu tenho necessidade de ser pontual. Então, no dia que eu sair um pouco mais em cima do laço de casa para chegar num compromisso e tiver um carro lento na minha frente, eu vou ficar muito nervosa, muito irritada, mas eu não vou estar irritada por causa do carro, e sim por causa da minha necessidade de ser pontual. Se, por exemplo, um outro dia eu sair com bastante antecedência de casa e tiver um carro lento na minha frente, eu não vou ficar estressada, porque a minha necessidade de chegar pontualmente no compromisso, ela não vai ser afetada, porque mesmo que esse carro esteja lento, vai ter tempo de sobra para eu chegar até o meu compromisso. Então, o estímulo é o carro, mas a causa está em mim, porque a minha necessidade não foi atendida. O próximo passo da comunicação não violenta é a necessidade. Então, o que eu tô precisando que eu não tô tendo nesse momento? Por trás de todo o comportamento há uma necessidade. Então, toda vez que você se vê irritada, estressada por algum motivo, busque entender qual a sua necessidade naquele momento. E por último, o pedido, que é o mais importante, né? Para que a gente possa comunicar aos outros o que a gente necessita. Então, a partir do momento que você sabe o que você está necessitando, você tem que comunicar ao outro, né? Por exemplo, a mulher tá carente e ela acha que ela não ganha carinho suficiente. Na hora que ela vai falar isso pro marido, por exemplo, pro namorado, você não me dá carinho. Às vezes o cara imediatamente fala, mas eu te dou, né? Mas por que acontece isso? Porque muitas vezes o que é carinho pra mim não é carinho pra você, ou não é carinho pro meu marido, pro meu namorado, porque nós nascemos e fomos criados de maneiras diferentes. Então, talvez o que é carinho pra mim, por exemplo, seria a pessoa demonstrar que gosta, mandar uma mensagem, ligar de vez em quando, pode não ser a mesma coisa pro meu marido. De repente, pra ele, ser carinhoso é dizer bom dia, é dar um beijinho no rosto quando chega do trabalho. Então, você tem que ser específico na hora dos seus pedidos, para que não haja essa interpretação do outro, né? Para que seja a mesma que a sua. Então, esses são os passos para que a gente possa ter uma comunicação melhor. E eu sei que não é fácil a gente implementar isso no nosso dia a dia, porque a parte assim, principalmente dos julgamentos, é uma coisa que normalmente já tá na nossa mente. Então, é uma questão de exercício mesmo, né? A gente tende a jogar a culpa nos outros, a gente tende a julgar os pensamentos, as interpretações das coisas que acontecem, mas se a gente praticar, né, diariamente, eu tenho certeza que a gente tende a ter um relacionamento muito melhor com as pessoas. E se você quer receber as próximas notificações, basta clicar no link acima, se inscrever no canal e acionar o sininho.